Boa tarde, muito boa tarde. Estamos de volta com mais um Ronda do Mercado. Esse programa onde fazemos análise técnica de ações em busca de oportunidades para swing trade. Para quem não me conhece ou ainda não conhece o programa, meu nome é Jorge Fila, sou analista CNPIP e estarei com vocês aqui pela próxima uma hora, trazendo a maior quantidade de gráficos de ações que a gente conseguir, onde eu vou colocar a minha interpretação, a minha análise técnica que eu aprendi ao longo dos anos, com bastante conteúdo teórico junto, justamente tentando identificar algum ponto interessante, as ações que estão em momentos mais interessantes, para a gente ver, inclusive, se a gente consegue colocar aquela ordenzinha de compra ou de venda, né? Também gostaria de pedir também para vocês bastante cautela, né? Não vamos sair comprando e vendendo sem ter uma gestão de risco bem feita, aquela coisa toda. Para quem já me conhece, sabe que eu prezo muito isso, que na verdade é uma gestão de risco bem feita que vai te trazer uma consistência. É isso que eu busco aqui. Eu não quero só um gain em uma, duas, três ações. Eu quero que ao longo do tempo, ao longo do ano, 2 anos, 3 anos, esse tipo de operação contribua muito com o seu patrimônio, certo? Com crescimento constante, pessoal. Bom, segunda-feira hoje, né, pessoal? Vamos já passar aqui para a parte que interessa. Vamos passar para o nosso gráfico Ibovespa que está na tela. Hoje, como dito, segunda-feira, dia 3/8, início do mês de agosto, certo, pessoal? Desculpa que eu tô atrapalhado um pouco aqui, mas estamos começando o mês de agosto e é um mês que já começou bem, né? Começou bem. Final de semana, o Trump falou que não ia atacar o Irã e isso aí trouxe um alívio no preço do petróleo e um alívio global também. Então, hoje foi um dia muito positivo para as ações globalmente falando, né? Quer dizer, nem todas, mas a grande maioria. O Ibovespa, por isso que eu falo nem todos, Ibovespa não foi tão bem, certo, pessoal? A gente consegue ver aqui, hoje a gente teve aqui o que a gente chama um candle doji, certo? No nosso Ibov, a gente pode ver aqui que ele não é um corpo, é um candle que não tem corpo, né? Mas é, ainda eu fico positivo com o nosso Ibovespa porque ele segue essa tendênciazinha, aquele positivo otimista, né? Porque ele ainda segue essa nossa tendênciazinha de alta, que ainda não perdeu essa LTA, né, mas também não está ganhando ainda essa resistência aqui feita nos topos anteriores. Tá? Gostaria de ter visto hoje fechar aqui em cima, não conseguiu fechar ainda. Está sendo sofrido, né, pessoal? Vocês têm acompanhado aqui diariamente esse programa aqui, vocês estão vendo que está sofrido mesmo nosso Ibovespa. É muita resiliência da gente para conseguir ver ele subir, certo? Esperando ver uma alta aqui na nossa bolsa, pessoal. Bom, hoje é segunda-feira, né, pessoal? Como vocês bem sabem, segunda-feira a gente tenta trazer um pouco de análise dos índices setoriais também pelo início do programa. Então, o Ibovespa, como vocês bem sabem, né, vou analisar menos ele, vou analisar depois os outros setores. O Ibovespa ele veio dessa alta forte aqui desde outubro de 2025, perdeu essa alta forte aqui a partir dessa queda, desse último topo aqui que ele deixou em abril, certo? Então ele começou a cair a partir daqui, rompeu a tendência de alta no final do mês, começou a fazer um movimento de queda aqui secundário corretivo, né? E sendo que sempre que ele faz aqui a correção do movimento da queda, que seria nesses momentos aqui, certo? A gente falou aqui que ele acaba corrigindo mais no tempo do que no preço. O que isso quer dizer? Que em vez de ele ter o que a gente chama aqui de throwback, ou o famoso pullback para qualquer lado, né? Mas aqui seria mais tecnicamente um throwback, o que ele faria? Que ele deveria subir, né? Ele faz o fundo, aí faz um topo mais alto, e aqui não, né? Aqui geralmente ele faz um topo meio que andando lateralmente. O mesmo a gente vê depois desse segundo fundo, ele anda lateralmente de novo em contralinha, até que finalmente ele desenvolve aqui um suporte, né? Um preço de suporte aqui em 168 mil aproximadamente. O Bovespa começou a meio que lateralizar, fazendo dois fundos aqui, um fundo duplo praticamente, vencendo finalmente essa LTB. E aqui a gente começou a ver daí já fundos ascendentes, né? Que poderia ser um movimento altista, até que chega de novo nessa região de topos anteriores, começa a fazer uma resistência que começa a sentir o preço, ela não passa. Agora, digamos que ela pode estar lateralizando aqui, né, nessa região aqui entre 178 e 173, mas ainda não perdeu essa LTA, o que eu acho muito positivo, certo, pessoal? O que eu posso dizer para vocês
de novo, tá? Uma coisa nova, uma novidade aqui é que talvez a gente pode ver esse movimento aqui começar a ter mais volatilidade, ou seja, mais volatilidade não é a palavra mais certa, mas ter mais amplitude nos movimentos, justamente porque a gente está vendo as bandas de Bollinger aqui querendo começar a abrir para cima, né? Então vamos ver se ele realmente estoura essa resistência, é o que eu gostaria de ver, tá? Com relação, a gente falou aqui na outra semana dos outros indicadores que a gente traz, né? Que eles estavam um pouco piores, não estavam dando muito, não estavam acompanhando muito o movimento de alta, principalmente aqui o OBV, né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Semana passada a gente trouxe aqui na segunda-feira, que a gente vê que apesar da partir do dia 17 aqui, o preço estar nesse movimento leve de alta que a gente viu, né? Tá respeitando essa LTA que a gente desenhou aqui, a gente não vê o mesmo acontecendo a partir do mesmo dia com o OBV, né? O OBV, em vez de ele estar aqui subindo, a gente vê que ele está realmente andando lateralmente, né? Isso aqui é meio que uma divergência, tá, pessoal? Não está muito legal, o que me bota uma pulguinha atrás da orelha para eu entender se realmente o Ibovespa vai ter essa continuidade de alta. Mas como vocês já sabem, isso aqui para mim é secundário, tá? Primeiro, o que mais tem força para mim é preço, e o preço ainda tá ainda me dizendo que está nessa tendência de alta, certo? Bom, depois do Ibovespa, a gente gosta de analisar o índice de small caps, né, que são as empresas de menor capitalização da nossa bolsa. A gente sempre comentou aqui que ele vinha num movimento forte, altista aqui desde 2025, né? A gente vê esse preço subindo bem. E perdeu realmente aqui depois de abril, ele começou a perder essa queda, começou a perder esse movimento altista, faz um movimento de queda. Tem bastante linha aqui, né, pessoal? Mas acho que vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui para vocês, o que eu estou mostrando. Faz esse movimento de queda, certo? Também aqui, que poderia ser um canal de baixa, a gente consegue ver bem aqui, né, que existe até uma... mais ou menos, né? Tá, ok, mas tá. Tem aqui, começa a cair num movimento secundário aqui já, né? Mas vem perdendo fundos anteriores, fundos importantes, principalmente esse fundo aqui, ele chega a perder e vem caindo até o momento que chega num suporte aqui na região dos 2.100 pontos e começou a fazer o que seria aqui até talvez quase um pivô de alta, né? Então, o que é o pivô de alta? Para quem ainda não sabe, eles faz um topo, faz um fundo acima do fundo anterior e aí vence o topo anterior, né? Aqui seria um pivô de alta. Claro que daí a gente gostaria que ele tivesse feito mais um fundo aqui e continuado esse movimento altista. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, né, ele acabou rompendo, inclusive, essa pequena tendência de alta que a gente viu aqui. Tentou romper uma vez, tentou romper duas vezes, não teve forças para romper. Por sorte, né, semana passada aqui quase rompeu já, não conseguiu. E hoje consegue botar um candle já com um pouco mais de volume, tentando voltar a subir, certo, pessoal? Isso aqui é até bem otimista, tá? Eu começo a ficar mais otimista também com o nosso índice de small caps. O meu problema é que eu gostaria de ver ele também aqui vencendo, essa região aqui de topos, tá? Agora, e principalmente essa região aqui dos 2.268, 270, tá, pessoal? Problemas que a gente tem aqui uma média móvel de 200, aqui tem muitas regiões aqui de briga, né? Que tá me deixando um pouco triste, tá? E também que isso aqui já não é mais bem uma tendência de alta, porque se a gente for ver, ele faz fundos muito próximos de fundos anteriores, é quase uma lateralização, tá? Então, small caps eu estou um pouco otimista, porque ele está querendo subir, ele botou um volume maior no candle hoje, mas vai depender muito aí do que vai acontecer daqui para frente, ele vai conseguir principalmente ganhar esses dois topos aqui. Depois de small caps, a gente costuma analisar o nosso índice de utilities, certo? Que é de utilidade pública. Então, o nosso útil, a gente vê aqui que ele está realmente, né, vindo aqui de um movimento altista também. Não conseguiu, como a gente analisou várias vezes aqui, ele não conseguiu permanecer nesse movimento altista, acabou perdendo essa LTA que está em destaque para vocês,
mas conseguiu segurar aqui em regiões de fundos anteriores, segurou, fez um suporte, começou a trabalhar agora aqui fazendo uma lateralização, digamos assim, né, com uma região aqui de suporte intermediário. Está trabalhando, brigando ainda entre ficar acima ou abaixo do suporte intermediário, mas a parte boa é que está respeitando a média móvel de 200. A gente viu aqui que no dia 29 ele chegou a perder a média móvel de 200, a gente ficou bem triste aqui, a gente até comentou, se não me engano foi nesse dia que a gente comentou isso, se não, ok, mas eu sei que eu comentei sobre isso, mas outro dia ele já recuperou, voltou a subir. O problema é que está tendo quando sobe com menos volume, né, pessoal? Isso aqui também me assusta um pouco, mas ele está em tendência, talvez aqui, de recuperar e voltar a testar o topo, tá? Qual o topo? Primeiro topo em 19 mil e o segundo topo agora aqui realmente, né, o topo aqui desses regiões anteriores também e dessa alta forte que ele teve aqui no dia 10 do 7, então treinar os 19.530, 19.550, tá, pessoal? É isso aqui que eu vejo, que eu veria para ele estar mais, para eu estar mais otimista com o utility, certo? Dentro de utilities a gente tem muitas elétricas, então a gente pode analisar também de novo o índice setor elétrico aqui, o IEX. A gente vê que ele vem no movimento altista forte também, né, como os outros índices. Mas em abril, aqui ele começou a cair, perdeu também como os outros índices, conseguiu segurar aqui, achar uma região de suporte próximo aos 123 mil pontos. Deixa eu até tirar já isso aqui daqui. E aí começou a lateralizar, né, pessoal? A gente vê que vem lateralizando, assim como o índice de utilities tem um suporte intermediário, ele também tem suporte intermediário, que aqui trabalha acima, né? Chegou a tentar perder 2 vezes, junto com a perda da média de 200 aqui, que foi quando a gente se preocupou também, mas conseguiu já ficar acima da média móvel de 200. E a gente vê aqui justamente que o índice de elétricas está querendo subir. Qual o problema? É o volume ainda um pouco menor aqui, quando começou a trabalhar acima, aqui esse dia aqui, quando ele voltou a trabalhar acima da média móvel de 200, a gente vê que o volume não foi tão grande, né? A gente vê um volume abaixo da média, isso aqui não é legal, certo? Depois do IEX, a gente tem aqui o índice financeiro, né, pessoal? O índice financeiro, se vocês bem lembram, era um índice que a gente estava mais confiante, certo? A gente estava um pouco mais otimista com ele, justamente porque ele está sim subindo, né? E está sim fazendo uma linha de tendência de alta, que a gente consegue ligar fundos aqui e ele respeita essa linha de tendência de alta, certo? Então, fazer primeiro uma análise do papel, a gente vê que ele vem numa tendência forte de alta lá em 2025, tentou lateralizar um pouco aqui, perder, mas depois daqui de agosto, aqui justamente ele começou a ter uma alta mais forte, fez aqui sim um topo duplo, infelizmente não conseguiu vencer o topo anterior e aqui ele começa a querer perder essa tendência de alta, certo? Por quê? Porque ele não faz topos mais ascendentes, certo? E aí acaba perdendo o fundo anterior aqui, inclusive no dia 12 de maio, 13 de maio aqui, que já caracteriza agora sim um movimento baixista, né, com fundos descendentes. O que acontece? Chega na região aqui, chega perto de junho, aqui, início de junho, na região dos 17 mil pontos, ele começa a ganhar força de novo, né? Vem candle aqui forte, aqui comprador trazendo o papel de volta, né? E aí começa a trabalhar para ganhar a média móvel de 200, consegue ganhar a média móvel de 200, consegue fazer também fundos ascendentes, né? O que a gente vê agora aqui, um movimento de alta. O que está acontecendo? Ele está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo com o nosso Ibovespa, né? Desde essa alta fora do dia 10 de julho, ela não conseguiu mais fazer topos maiores, começou a lateralizar, buscou a tendência, a linha de tendência de alta, quis romper, felizmente ela teve força para subir, e aqui a gente vê já um volume maior, né? Então, de novo, eu fico mais otimista com o índice financeiro, por exemplo, com o próprio índice de elétrica que a gente acabou de ver, porque o volume aqui está mais forte. Então, essa tendência aqui provavelmente é sim de que a gente vai romper essa resistência aqui nos 19.100, tá? Claro, é uma tendência, é uma probabilidade, vamos esperar para ver se realmente rompe, né? Mas se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria nesse movimento continuado de alta,
e sim, continuo procurando, então, índice financeiro mais para compra, certo? Depois do índice financeiro, vamos falar do índice de consumo, que aqui é a parte onde é que a gente é mais suscetível à nossa economia, né, pessoal? E ele é mais cíclico, aquela coisa toda. A gente vê que realmente ele não foi tão bem quanto os demais, apesar de ter um movimento altista também desde 2025, aquela coisa toda. Mas aqui, quando começa a cair, ela cai mais acentuadamente, até mais parecido com o small caps aqui, né? Deixa eu ver esse zigue-zague de queda dele. Então, vamos lá, né? Então, ele vem, faz um fundo, faz o topo descendente, faz um fundo mais embaixo, faz outro topo, faz o outro fundo, faz o outro topo e ainda não está em, não está em reversão desse sentimento aqui, né? O que aconteceu, tá, pessoal? Então, a gente vê nesse momento de queda, o que aconteceu aqui recentemente? Então, ele começou a tentar fazer fundos na mesma região, mas... Então, aqui, ó, o que eu quero dizer? Tá aqui um fundo, tá aqui o outro fundo na mesma região, mas os topos ainda também estão na mesma região. Isso aqui caracteriza um sinal mais de lateralização do que um sinal propriamente de reversão da tendência de queda, tá, pessoal? E aí o que acontece? Ela realmente faz um outro fundo aqui um pouquinho mais embaixo. Temos que torcer para que agora ele faça esse outro topo, pelo menos nessa região, para a gente dizer que ele está realmente lateralizando. Se não, se ele não tiver força para subir mais e chegar até essa região dos topos anteriores, a gente pode dizer que é ainda mais baixista do que lateral esse movimento do setor de consumo, tá, pessoal? O que me deixa um pouco mais otimista com relação a ele é justamente os volumes, né? A gente vê que os volumes de compra aqui, né, os candles verdes aqui, quando tem volume, a gente vai analisar que ele tem um volume já mais forte, né? Um volume mais forte que os volumes de queda. Então isso aqui pode estar me dizendo que talvez sim, ele venha buscar aqui, o que não vai me dizer ainda que é um bom sinal, tá? É só um sinal de que ele ainda está lateralizando. O que seria um bom sinal? Ele romper esse topo, né? Vim buscar aqui a média móvel de 200, né? Ver o que vai acontecer na média móvel de 200. Então a gente ainda tem muito para ver pela frente pelo consumo. O que eu posso dizer é que ele está talvez numa lateralização, certo? E aí lateralização, como a gente bem sabe, não dá para escolher muito lado, né? Então, como a gente está vendo bastante setores que estão nessa configuração, né? A gente falou aqui já do consumo, a gente falou do utilities, a gente falou de elétricas, né, também, que estão nesse sistema. A única coisa que está um pouquinho menos lateral, talvez seja o IFNC, certo? Depois, e consumo, vamos olhar aqui, materiais básicos, né? Materiais básicos é outro que a gente estava mais ainda otimista, até mais que o índice financeiro. Por quê, pessoal? Porque realmente ele tem um movimento bem forte aqui, quer dizer, bem mais desenhado de alta, não tem segurado aqui, ó, lembra nos outros índices, nos outros setores aqui, que ele está segurando numa região de máximas aqui anteriores? Esse aqui não, ele tem vencido sempre os topos, né? Então ele está vencendo topos, o que me coloca ele no movimento mais forte altista. Sempre que vence topos aqui, esse movimento aqui está crescendo o volume. Então, materiais básicos sim me dá um sentimento mais positivo, certo, pessoal? O que é materiais básicos aqui? Basicamente petróleo, né? Empresas relacionadas a petróleo, a minério, siderúrgicas também tem um peso bem forte aqui no materiais básicos, né? Então, está mais positivo. E hoje a gente vê aqui realmente um candle com bastante volume, um candle mais positivo também, apesar da gente ver uma sombra aqui negativa, né? Uma sombra que os vendedores tentaram trazer o preço para baixo, ele chegou a ficar trabalhar em patamares negativos ao longo do dia, né? No nosso intradiário, mas subiu e fechou positivo, ou seja, teve força de comprador que venceu os vendedores hoje, pessoal. Então, eu continuo otimista, né? Com certeza vamos ver como ele vai chegar aqui nessa região de 6.500, que foi essa região de lateralização, como a gente já fez análise na semana passada, né? Segunda-feira passada a gente falou que é um setor aqui, né? Um setorial que está mais forte, ele veio de uma alta forte em 2025, desde 2025, né? Metade de 2025 para o final, o último trimestre principalmente,
caiu, mas depois ele começou a lateralizar, né? Diferente dos outros setores, que apesar dessa alta, depois dessa alta começaram a ter movimentos mais de queda, esse aqui ele teve um movimento mais lateral, certo, pessoal? Aí quando quis começar a ter um movimento de queda de novo, segurou em regiões de suporte e agora volta a subir, né? Com todas as médias apontando para cima, o que nos dá um sentimento mais de alta para o papel, tá? Para o papel não, para o setor. Depois do IMAT, pessoal, eu vou trazer o índice imobiliário que está bem intenso, né? Tem tido movimentos bem mais fortes que a gente vê, né? A gente vê quedas fortes e altas fortes. Imobiliário, de novo, né? 2025 veio muito bem, muito forte. Aqui é um canal de alta que a gente pode ver bem, que é um canal, certo? Então aqui a gente consegue ver bem que ele vem, segura, vem. O que é um canal? Por que é um canal? Porque a gente vê que ele bate no fundo, faz um topo, volta a cair, bate no topo de novo, volta a cair e fica trabalhando entre essas duas linhas do canal, certo? Entre a linha de tendência de alta, né? E a linha de retorno do canal aqui, tá? Dito isso, o que aconteceu? Aconteceu que ele começou a perder esse movimento altista aqui também em abril, com muitas ações, muitos papéis da nossa bolsa a gente viu fazer isso. Caiu, começou a lateralizar aqui depois em regiões de fundos anteriores, perto dos 1.200 pontos, 1.250, querendo talvez aqui vencer. A gente falou que enganou a gente aqui nesse momento, né, que ganhou a média móvel de 200, ganhou regiões de topos anteriores, veio no movimento com bastante candles altistas, né, a gente vê só candles verdes aqui assim, que significa uma dominância de compradores, né, pessoal? Aqui ele tentou segurar também, né, a gente vê aqui que bastante briga, né, a gente vê que vem, faz uma sombra, vamos trazer aqui mais perto, a gente vê que faz sombra e volta a subir, mas infelizmente aqui no dia 6 ele começa a cair, perde e com aumento de volume vendedor, certo? Então volta a trabalhar dentro dessa região de lateralização. E semana passada a gente viu que ele tentou perder, a gente até trouxe isso aqui. Felizmente se recuperou, voltou a entrar de novo para a lateralização e hoje um candle forte aqui dentro da lateralização. É positivo esse candle? Por quê? Porque ele não está em movimento de queda, ele voltou para dentro do canal de lateralização. Agora, positivo a me fazer eu dizer, poxa, agora o índice imobiliário vai ser movimento de alta, a gente vai ter alta nas ações de construção ou shopping center? Não. Por quê? Porque ele está ainda dentro do canal de lateralização. Só vou poder dizer para vocês, pessoal, é alta, vamos comprar tudo, qualquer coisa que aparecer dentro do setor, se ele realmente vencer aqui essa região de topos, que eu já nem diria mais que é os 1.350, tá? Eu ia colocar aqui acima dos 1.390, 1.400, tá? Até lá eu ainda vejo lateral para as ações do índice, tá? Do setor. E por fim, o índice indústrias. Esse sim, esse já me coloca um pouco mais otimista também, né, pessoal? O índice das indústrias, apesar de hoje ter saído dados industriais que não foram muito bons, né, mas o índice em si está andando bem, não podemos negar, né, pessoal? Por quê? Bom, o índice das indústrias, a gente viu que ele fez uma forte alta também, caiu, fez um fundo aqui na região dos 27 mil pontos, 27.800, e aí começou a subir de novo, não teve mais condições de fazer topos acima de topos anteriores aqui, né? E aí começou a fazer topos e fundos descendentes, até chegar de novo nessa região de fundos, daqui da região dos 27.800 que a gente comentou, e começou a lateralizar aqui, né? Botando aqui a gente até desenhou esse suporte intermediário, que ele não perdeu mais, certo? Mas ainda trabalhando abaixo da média móvel de 200, a gente não estava muito otimista com o índice, né? A gente estava vendo ele meio lateralizado, a parte boa é só que ele não está mais fazendo fundos nessa região dos 27.800. No final de semana passada, né, a semana passada em si, a gente viu mais volume comprador começando a entrar, rompendo essas regiões de topos, e agora a gente vê ele se encaminhando realmente acima dessa região que há muito tempo não trabalhava, certo, pessoal? Primeiro stop que a primeira parada que a gente vai ter para esse movimento, né, que a gente pode ver se vai ser nos 30.400, mas eu estou achando que ele está vindo mais otimista, ele está vindo com mais força para realmente ter um movimento altista e começar a fazer aqui talvez o que a gente vê
um pivô, algum tipo de pivô de alta ou algum tipo de movimento mais acelerado aqui para cima, né? Por que mais acelerado, pessoal? Para quem ainda não sabe, né? Olha o que está acontecendo com as bandas de Bollinger, né? A gente vê a banda de Bollinger abrindo, né? Depois de estar bem contraída, a banda de Bollinger abrindo e abrindo mais para cima. Isso aqui me diz que pode ser um movimento mais forte para cima. Então, estou otimista com indústrias? Estou, tá? E aqui a gente pode ver os outros indicadores, né? A gente pode ver que realmente aqui, por exemplo, a gente tem o MACD, né, trabalhando acima com o histograma crescendo, né? Ou seja, a linha do MACD está se distanciando da linha de sinal, que é sinal positivo. A gente está vendo que esse movimento altista está sendo acompanhado por um momentum altista aqui, né? Principalmente o OBV também um pouco indicando para cima, certo? Então, eu sou otimista com o índice de indústrias, né? Que quem sabe a gente pode andar melhor com ele. Dito isso, né, a gente pode passar para as ações, né? E como a gente deixou o último de indústrias, eu vou trazer aqui uma ação que a gente tinha indicado venda, que é justamente do setor das indústrias, que é a Home 3, que a gente falou que podia ter sido vendido aqui atrás, né? Quando perdeu essa lateralização, vamos fazer de novo a análise. A gente via que Indústrias Home estava vindo num canal de baixa aqui, né? Bem desenhado, né? Então vamos ver de mais tempo. A gente vê que ela vinha numa queda e a partir de janeiro aqui, ou fevereiro, ela começou a vir uma queda mais acentuada, né? Bem mais acentuada, num canal aqui de queda praticamente em linha reta aqui quase, né? Sem fazer muito zigue-zague que a gente vê. Até que chegou aqui numa região aqui de fundos, aqui de 5,95, e ela começou a tentar lateralizar, quis lateralizar, mas não conseguiu fazer topos ascendentes, né? Conseguiu fazer topos acima de topos anteriores. Aqui a gente pode trazer bem esse dia que ela não conseguiu mais vencer e começou a cair de novo aqui com mais força. E a gente falou, poxa, pessoal, a perda aqui, né? Principalmente depois deste dia, vamos trazer aqui mais próximo, né? A perda aqui dessa mínima deste dia aqui poderia indicar uma venda, porque a gente está vendo o volume crescer, né? A gente está vendo que não teve força, então quem sabe ele poderia continuar um movimento de queda. Realmente veio um candle com bastante volume para queda, mas desde então ela começou a lateralizar aqui nesse fundo, sem conseguir vencer, claro, né, muito essa região de fundos anteriores aqui, que era um suporte, agora virou uma resistência, mas também não conseguindo dar continuidade ao movimento de queda, certo? O que nos deixa um pouco triste, tá, pessoal? Hoje, a gente vê, né, por que eu estou trazendo ela? Porque a gente viu que o índice das indústrias está mais positivo. Home é uma indústria, então, em tese, ele era para estar mais positivo. Aqui eu posso ter duas leituras. Uma, poxa, apesar do índice das indústrias estar indo bem, a gente está vendo que a Home em si não está indo bem, não está acompanhando aquela alta recente que a gente viu no índice das indústrias, o que me dá um certo conforto em estar comprado, não estar vendido, no caso, né? Me dá um pouco de conforto de talvez não ir lá justamente buscar o meu stop, que estaria aqui, o nosso stop, que se nós tivesse feito a venda, estaria acima dos 6,28, 6,30, tá? Por outro lado, se as indústrias estão indo bem, pode ser que talvez a Home também não tenha tanta força para cair. O que a gente vê é justamente que esse movimento mais lateral aqui está sendo acompanhado de um volume mais baixo, né? Então, quando caiu aqui, a gente vê um volume mais forte, aqui também tive um volume mais forte, mas depois deixou de ter volume forte, ou seja, é um movimento sem muito interesse, né? Gostaria de ver, sim, volta de volume vendedor aqui para que ande na nossa direção o papel, ficar de olho, tá? Depois de Home, pessoal, eu gostaria de trazer alguns outros papéis que a gente estava comentando aqui. Primeiramente, Embraer, pessoal. Quem pegou a compra de Embraer que a gente chegou a comentar aqui, né, pessoal? Olha que coisa linda. Tá andando bem, né? Hoje subiu 3,12, fechou com 3,12% de alta. A Embraer a gente estava justamente aqui no movimento, a gente sempre comenta, né? Eu não vou falar de novo que ela subiu 700, 800% em 3, 4 anos, mas ela veio de um movimento de alta muito forte, né? Que a gente vê aqui, e chegou a ter a primeira correção mais forte que a gente está tendo desde então, foi a partir de janeiro de 2026, aqui onde teve essa queda, certo?
e aí começou a fazer topos, vamos marcar aqui, topos descendentes, certo? A gente vem topo descendente, né? Até que finalmente ele chega aqui numa região dos 67 aqui, 67, 68, 67, começa a segurar, né? Começa a segurar, começa a fazer fundos, e aí abre aqui esse candle, esse dia aqui com candle com gap de fuga, né? Um gap de quebra dessa pequena lateralização, e começa a engatar aqui um movimento altista forte, né? O que a gente diz? Que esse movimento aqui poderia ser um mastro de uma figura de continuação mastro-bandeira, né? E nesse dia aqui a gente falou, olha pessoal, se começar a ganhar essas regiões aqui, pode estar sim dando continuidade ao movimento altista, né? Confirmando que esse movimento de mastro-bandeira, que seria, e aí a gente teria alvos, inclusive, aqui nas regiões do 105, tá? Mas claro que se nós fôssemos fazer essa compra, nós não íamos querer carregar até o 105, né? Bastava chegar a regiões de topos anteriores, por exemplo, essa região de topo aqui dos 94,66. Nosso ponto de atenção era justamente a região dos 88 aqui, 89, regiões de topos anteriores, regiões que segurou aqui, né? Então era para a gente ficar de olho, que foi justamente, né? Então ela teve essa alta forte aqui, teria pegado a nossa compra, batido ali e começado a recuar um pouco, fez um movimento de correção e agora segue o movimento altista, né? Rompendo esse topo, tá? Então, se tu tá comprado na ação, se tu fez essa operação, primeiro de tudo, parabéns, né, cara? Parabéns, pô. É difícil confiar em quem não conhece ainda direito. Eu sei que eu sou novo aqui, botar minha cara, mas eu posso afirmar que quando eu faço as coisas, se eu tô fazendo isso aqui, eu faço há muito mais tempo comigo e eu sei que dá certo. Tem um percentual de acerto bom, aquela coisa toda, né? Então, parabéns, tu fez, tá dando certo. Agora, eu já tiraria uma stop que a gente teria falado aqui do fundo, né? E tu já deve ter feito, se tu não fez, a gente já deve ter feito a tua parcial, que era para ter sido feita aqui nos 88 alguma coisa. Se tu não fez ainda, né? Faça aqui perto dos R$90 aqui, tá? Não deixa voltar. E já pode trazer o teu stop ou abaixo dos 81 aqui, 81,80, tá? Aqui, nessa região abaixo desse último fundo, ou, né, se tu quiser ter um pouquinho mais de ganho, né, mas também correndo o risco de daqui a pouquinho ser estopado mais forte, abaixo desse fundo aqui, tá? Aí tu vai ter um ganho, obviamente tu vai ter um ganho, mas tu pode ser que seja estopado e o papel continuar dando esse movimento, tá? Ou seja, tu pode colocar o teu stop aqui nos 84,70 ou nos 81,90, 81,90 aí, alguma coisa, tá? Mas eu acho que não vai chegar a ter o teu stop, é só para se proteger melhor. E deixar correr, né, pessoal? Deixar correr justamente para chegar nessa região de topos anteriores aqui, perto dos 94,50, que eu diria que já está bem seguro, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Embraer, parabéns para quem está fazendo, para quem está acompanhando. Foi um baita de uma pegada aqui, tá, pessoal? Se tu fez, parabéns, segue comprado. Gerdau também eu vou trazer, né, pessoal? Porque eu preciso trazer aquele papel também que a gente falou aqui, que seria um rompimento de máxima. Então vamos lá, né? Gerdau a gente falou que vinha no movimento forte de alta desde 2025. Também chegou aqui numa região final de janeiro de 2025, começou a ter uma queda forte aqui, mais acentuada que demais papéis, mas fez uma recuperação em V, né? Que foi muito positivo. O que é a recuperação em V? É justamente isso que vocês estão vendo, né? Um V caiu, assim como caiu, voltou igual, né? Na mesma toada. Chegou, começou a segurar aqui uma região de topo. Aí aqui nos deu umas enganadas, várias vezes querendo romper máxima histórica. Aqui é a região de máxima histórica do papel, tá? Claro que corrigido por dividendos, aquela coisa toda na região de máxima histórica do papel. Quis aqui vencer, não conseguiu ganhar o topo nessas máximas históricas, voltou, perdeu inclusive o fundo dessa lateralização mais recente, caiu forte e de novo recuperou em V, né, vindo testar de novo essa região, aqui já deixando um topo, um fundo mais altista, né, quando recupera em V assim, por que eu quero dizer essa recuperação em V? Porque é uma recuperação mais acentuada, olha só candles verdes, né, todos os dias de alta quase, aí chegou aqui, começou a ter uma recuperação, aqui também se a gente quisesse ver
um mastro bandeira também dava para ver, tá, pessoal? Mas eu não quis trazer isso para vocês. O único ponto que eu teria aqui era justamente o vencimento de máximas aqui seria uma compra, tá? Então, a partir deste dia aqui, bom, não lembro, algum desses dias aqui assim a gente falou, pessoal, ganhando as máximas aqui de 24,65 é uma boa compra. E no outro dia, finalmente, ele já abriu ganhando aqui. Eu teria pego se tu comprasse acima dos 24,65. E hoje ele faz um movimento aqui bem positivo, tá? Por que eu digo que é bem positivo? Porque veio o vendedor, tentou trazer de novo para a região de topos aqui, mas logo o comprador voltou a comprar e fechou nas máximas, tá? Esse fechamento nas máximas aqui assim fala que o comprador meio que dominou no final do pregão aqui. Se nós formos olhar nos 60 minutos, a gente consegue ver bem isso, né? Então veio aqui o vendedor no início do dia, tentou trazer para baixo, tentou colocar o preço abaixo. Isso aqui está um gráfico de 60 minutos, então cada 560 minutos. Então a primeira hora de pregão, botou o Gerdau para baixo, logo em seguida já começou, já recuperou o preço, já veio subindo e acabou com forte alta aqui, fechando nas máximas, tá? Isso pode ser um bom indicativo. Se tu fez essa compra aqui, também tá de parabéns. Continua carregando, tá, pessoal? Continua trazendo esse preço. Ainda não tem nenhuma atualização aqui para fazer em stop, mas vamos tentar deixar a nossa parcial aqui nos 24, 26 e 45, certo? Dando aí uns 7,5% já de ganho, tá? Desde a entrada. Bom, eu acho que eu tinha mais essas duas aqui para falar mais recentemente do que a gente estava vendo, tá? Podemos finalmente ir para a nossa ronda de mercado, tá? Vamos ver aqui, a última ação que nós tínhamos falado era Petrobras, era Petro 4. Então agora vamos passar para Pão de Açúcar, pessoal, Pão de Açúcar. Pecar 3. Bom, Pão de Açúcar, pessoal, ela tá meio chatinha, né? A gente vê aqui que deixa eu trazer a partir dessa aqui, ó, tá? Vamos primeiro botar aqui um semanal para que vocês todos entendam o que eu estou dizendo, tá? Pão de Açúcar, ela desde 2021, ela vem no movimento de queda aqui, tá? Aqui é um semanal, tá? Então ela vem nesse movimento aqui de queda. Não precisa ser bem desenhado aqui, não precisa ser bem certinho, tá? Mas a gente vê que ele vem nesse movimento de queda. Se quiser, dá até para querer dizer que é quase um canal aqui, né? Beleza, vem caindo, certo? E aí começou a querer subir, aqui fazendo também topos, próximo a topos anteriores, que eu posso colocar aqui uma linha aqui que a gente pode entender. Vou trazer aqui mais próximo para que vocês vejam. Esse movimento de queda maior tem um movimento de lateralização aqui, tentou romper, tentou começar a lateralizar, né, fugindo desse movimento de queda. E aqui nesta semana, aqui no do dia 21 de agosto de 2023, teve algum problema muito grande com a ação, né? Que se a gente for olhar no diário, deixa eu ver aqui que já teve bom, aqui teve alguns motivos, tá? Que não vem ao caso, porque como você sabe aqui esse programa vai ser mais focado em análise técnica, é mais focado em análise técnica, mas o que importa é que ela já abriu aqui com um gap aqui de 60% caindo, né? E aí ela continuou caindo mais. E depois que ela fez todo esse movimento de queda, a gente pode começar a analisar aqui Pão de Açúcar com uma outra, a partir de uma outra análise técnica, certo? Então vamos esquecer o que a gente viu antes, só para mostrar que realmente Pão de Açúcar vem bem em queda e depois que caiu bastante, ele começa a querer lateralizar aqui nessa região de fundo. Então ela vem lateralizando, aqui também tem esse suporte intermediário, que eu diria, tenta ficar acima, mas não consegue ganhar regiões de 13,45 todo ano de 2024. 2025 também vem trabalhando isso aqui, até que março de 2025 ela começa a ter um movimento mais forte, altista, né? Consegue romper a região, essa região aqui que nunca tinha sido mais rompida, né, dos 13,41, já devolve rapidamente, volta a trabalhar abaixo, aqui já sei muita, aqui a gente pode ver até o volume, né, aqui dessa região aqui 2025, aqui a gente vê que tem um volume bem mais fraco, né, pessoal,
não tem muito interesse. Quando volta a ter volume, ele volta a fugir da região aqui dessa região de topos anteriores, mas aqui já começa a brigar daí numa região de topos mais acima, não coincidentemente próximo a topos aqui anteriores, então começa a lateralizar aqui, também sem muito distanciamento de preço, né, sem muito deslocamento de preço, entre 13,40 e 4,40, né, se bem que para 13,40 e 4,40 é bastante, né, estão falando aí de 25% mais ação, até que perde todas as regiões de suporte anterior, perde regiões de mínimas históricas do papel, né, e começa a trabalhar abaixo dele aqui em março de 2026, tentou ganhar, não conseguiu, tentou ganhar de novo, voltou a trabalhar, testou de novo esse nosso suporte intermediário, e aí voltou a cair, perdeu de vez tudo que tinha para perder, e agora começou a recuperar em V, voltando para essa região de lateralização, ainda trabalhando abaixo do suporte intermediário, tá, pessoal? Aqui a gente, se quisermos ver, a gente pode ver que existe um movimento altista no papel, tá? Então, vamos trazer aqui, né? Então, a partir de metade de junho que a gente vê que ele começa a subir, volta a cair aqui, né? Volta a subir, bate de novo aqui, mas a gente está vendo que talvez aqui pode ser um movimento altista, mas desde que chegou aqui ele já não consegue mais talvez fazer topos, então a gente está vendo aqui que ele está quase que lateralizando depois daquele movimento altista, bem recentemente. E agora, pessoal, o que tem para se fazer no papel? Eu não vejo nada a se fazer em pão de açúcar, certo? Pão de açúcar segue num movimento bem lateral. Claro, o que eu quero ver? Eu quero ver ele trabalhar acima dessa região intermediária, da linha da média móvel de 200, mas depois já vai ter essa outra região aqui de topos que ele trabalhou, e eu perdi a minha região de topos aqui, que eu não sei que fim levou, mas tem essa outra região de topos aqui também para ser vencida, tá, pessoal? Então tem muita coisa para cima. O movimento de hoje aqui é um movimento que talvez até dá uma certa animada, né? Porque tem um volume grande, né? E tá realmente, vamos lá, a gente tem esse fundo aqui, e aí esse fundo, se isso aqui for um fundo, é um fundo ascendente, mas está longe da gente tirar alguma conclusão, certo? Então, pão de açúcar, por enquanto, eu não faria nada, tá? Tem muita pouca coisa para a gente se animar em comprar, e vender não, né, pessoal? Vender não, porque ele está mais no movimento de alta do que de queda, certo? Depois aqui tem Compass, tá, pessoal? Não vou analisar Compass ainda. Eu só tenho aqui para eu acompanhar um pouco mais, para eu olhar um pouco mais de perto, porque uma das poucas ações aí novos papéis que a gente tem na bolsa, é um spin-off da Cosan, certo? Depois de Compass a gente tem o ARVR3, Horizon. Horizon, que nem eu comentei para vocês, é uma ação que eu gosto, tá? Uma ação forte aqui, que ela vem num movimento de alta bem forte. A última vez que a gente analisou, ela ainda estava acima dessa linha de tendência de alta, certo, pessoal? E a gente até comentou, poxa, ela está numa tendência primária de alta. Até a gente chegou até a dizer que acho que tinha um canal aqui, um possível canal, essas coisas todas, né? Então a gente vê que ela trabalha, toca no canal, toca na linha de retorno do canal, volta para a linha de tendência de alta, tocou aqui de novo, e aqui estava fazendo um movimento secundário de queda, né? Uma queda bem leve aqui, quase uma lateralização, certo? Tentando buscar de novo a região aqui da linha de tendência de alta, que eu falei aqui nesse dia para vocês, olha pessoal, seria legal que ela não perdesse, foi por aqui, eu acho que a gente analisou, seria legal que ela não perdesse aqui esse fundo, tá, em 7,54, e que também viesse testar a linha de tendência de alta para voltar a subir, e aí romper aqui, por quê? Porque aí eu ia querer comprar o papel num movimento, num retorno ao movimento de alta dentro de uma tendência primária de alta. Pelo contrário, ela fez o contrário, ela rompeu esse suporte, ela rompeu a linha de tendência de alta, e ela rompeu inclusive a linha de retorno do canal da linha de tendência de baixa secundária, colocando o papel numa tendência de alta, de queda mais acentuada ainda, né? Chegou, tentou segurar na média móvel de 200, não conseguiu, segurou, aliás, tentou voltar, depois já veio perder aqui com bastante volume, bastante força no dia 29, né? O que me coloca aqui já uma pulga dizendo, poxa, quem sabe o RVR3 seja mais venda do que compra, certo, pessoal? Já não está mais naquela tendência primária de alta.
O que que eu quero, o que que eu estou vendo aqui também, né? Vamos ver, ela está voltando, está testando de novo a média móvel de 200. Se ela não ficar acima da média móvel de 200, aí, pessoal, eu vou tirar tudo que é linha aqui para que a gente possa entender. Aí eu tenho o seguinte, tá? Aqui eu posso desenhar, já que eu estou com o desenho, estou com o desenho. Não estou com o desenho. Bom, enfim, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, só para que vocês vejam, aqui a gente pode ver aqui uma queda, né? A gente pode ver que tem bem uma tendência de queda aqui, né? Não chega a ser uma tendência de queda, porque realmente é uma linha reta, tá? Basicamente, não tem muito zigue-zague. Se eu quiser fazer um zigue-zague aqui, nessa tendência aqui, quase aqui caiu, aqui subiu, aqui caiu, aqui fez outro pico, aqui caiu e aqui tá fazendo outro pico. Tá vendo que é uma tendência, é um zigue-zague meio estranho, né, pessoal? Mas, né, não dá para se negar que ela tá caindo. E aí, realmente, né, se ela não conseguir ficar acima e vier perder esse fundo aqui, quem sabe é uma continuidade desse movimento de queda, tá, pessoal? O problema é justamente aquilo que a gente sempre fala, né? Que ela fica muito, o stop muito alto aqui para eu vender perdendo 67, que vai ter que fazer cair 15% abaixo desse fundo aqui e abaixo dessa outra região aqui de briga, né? O que não é muito positivo para eu fazer, tá, pessoal? Ou então, claro, né, a gente querer ver uma força compradora entrar, e aí tem muito ainda a se desenvolver. O importante é que o que eu estava de olho não aconteceu, e ela está mais para ser uma região, uma tendência de queda. Quero vender, infelizmente não está legal para vender, tá? Depois de ORVR, a gente tem Nato 3, tá? Nato 3 é uma ação que muita gente gosta, porque muita gente já operou, sei que alguns já ganharam bastante dinheiro com ela. O problema é que se tu souber operar ela, até tudo bem, mas o problema é que tem muita gente que comprou aqui na época da pandemia com promessas de influencers, né? E de lá até hoje ela já caiu aqui seus 85%, né? Se tu não saiu, infelizmente está amargando um bom prejuízo na ação por causa de influencers irresponsáveis, tá, pessoal? Então, cuidado, primeiro de tudo, né? Cuidado com influencers, cuidado com essa coisa toda, porque se a gente for ver Natura, olhando aqui, vamos olhar no semanal, no longo prazo, a gente vê que ela, desde 2021 aqui, não está vindo muito bem, tá? Claro que antes disso aqui, ela veio forte, ela subiu, se tu operou antes aqui, foi uma boa ação. A partir da pandemia aqui, ela já não teve mais tanto lado positivo, mudou muito a empresa, ela também fez aquisições, mudou muita coisa na empresa, gestão, um monte de coisa, que fez com que ela já não fosse aquela queridinha que a gente via, e acontece muito nas nossas empresas, né, pessoal? O que acontece, tá? Vamos lá. Olhando agora mais recentemente, né, depois dessa lateralização que a gente teve aqui, ela tem uma tendência de queda desde 2024. Isso aqui é um gráfico semanal, tá? Uma tendência de queda desde 2024, mas como ela vem aqui justamente, ela lateraliza, cai, né? Então ela vem fazendo movimentos de alta, de baixa, aliás, seguidos de alguns movimentos de alta. 2026, por exemplo, a gente teve um movimento de alta mais recente aqui, né? Desde janeiro de 2026 até maio, onde ela subiu 50%, tá? Isso a gente vê bastante nesse papel, que pode ser interessante, mas ainda naquele movimento primário de queda. Então a gente não pode esquecer que Natura está no movimento primário de queda e segue abaixo dessa linha branca, que é um movimento de tendência de baixa, tá? Minha linha de tendência de baixa. Então ele ainda está no movimento de queda. Então se tu quer comprar, compra nesses momentos aqui, ó, que tu acha que vai ter uma tendência secundária, ou seja, dentro, vamos lá, né? Vou desenhar aqui só para que vocês entendam. Tem uma tendência de queda, tá? O movimento ele vai fazendo isso aqui, né? Sobe, cai, né? Vai subindo, vai caindo, pum, pum, fazendo isso aqui, tá? Movimento primário, tá? Então tem um movimento de primário que é o que? Ele está em queda. É isso que está acontecendo. A Natura está no movimento primário de queda. Movimento secundário, a gente tem um movimento secundário aqui, que é uma queda, um movimento secundário aqui, que é uma alta, um movimento secundário aqui, que é uma queda, um movimento secundário aqui, que é uma alta, né? E assim ele vai fazendo. Assim faz o movimento.
Então aqui, que eu falei para vocês aqui em janeiro, foi um movimento secundário. Foi uma perna assim, ó. Essa perninha aqui de alta, digamos. Essa perna aqui. Essa perna aqui. Tá? E aí, o que acontece? Acontece que ele bateu aqui, tentou ganhar. E aí, pô, quem sabe aqui ele tá fugindo daquela tendência primária de queda. Não conseguiu. Voltou, pessoal. Voltou. A parte boa é que segurou no fundo, acima do fundo anterior. Então, quem sabe aqui, pessoal, ele pode estar fugindo um pouco, tentando ser otimista com Natura, pode estar fugindo um pouco dessa tendência de fundos e topos descendentes, né? De estar caindo em zigue-zague. O que, que a gente pode ver então? Quem sabe, se esse papel começar a trazer para cá, a gente vai ter o quê? Trazer para cá, eu quero dizer, vir buscar aqui os 10,94 de novo, uma lateralização, tá? Uma lateralização, que já é melhor que o movimento de queda, tá? Ou seja, não vai mais fazer fundos menores, não vai fazer fundos mais baixos. Então, se está comprado, se tu comprar em qualquer lugar próximo aqui do 7,13, talvez ele não vá cair abaixo disso, se ele começar a sair fora dessa tendência de baixa. A tendência de baixa me diz que não, que ele pode cair abaixo disso. Se ele começa a lateralizar, quem sabe não, quem sabe vai ficar acima de 7,13 aqui, e também talvez não vá subir em cima do 10,94, tá? Então, daqui a pouquinho a gente pode tentar buscar movimentos de tendência secundária dentro disso. No momento, a gente vê que está zero volume quase aqui. Olha a diferença de volume que tá? E aqui é outra coisa que eu ressalto para vocês. Olha aqui quando caiu, tá? Aqui de 25 de maio até meados de junho aqui, tá? Olha aqui esse movimento de queda, tá? Vou até fazer aqui esse risco para você. Caiu 28% e olha o volume desde então, tá? Olha o volume quando está mais alto, tá? Aí olha quando sobe, olha quando sobe. Olha o volume mais baixo. Isso aqui não é legal, pessoal. Isso aqui, quando sobe com pouco volume, está dizendo que não está tendo muita força para subir, não está entrando muita gente para comprar, entendeu? É mais é mais um movimento de devolução, é mais um movimento de correção, entendeu? Não é um movimento forte de alta. Então isso aqui não me dá uma confiança de que o papel vai subir, certo? E aí quando eu olho agora, olha o volume de agora, pessoal. É um volume extremamente baixo, trabalhando abaixo da média móvel de 200. A gente vê candles com corpo pequeno, a gente vê lateral pra caramba. Aqui é uma coisa que eu não quero fazer nada nesse papel, tá? Natura, momento para mim é não estar olhando nem para ele, entendeu? Quando é que eu vou olhar para ele? Quando começar a ter mais volume. Quando começar a ter mais volume, quando ele começar a romper essa linha de tendência de baixa de novo, se entrar volume, como é que vai entrar, para que lado vai. Até lá, pessoal, eu sugiro a vocês ficarem de fora do papel, tá? Acho que a gente tem tempo só rapidinho para mais um. Vamos lá, né? IOSP Maxion. Aqui a gente já tem uma coisa um pouquinho melhor, tá? IOSP Maxion, MYPK3, para quem não conhece, também é uma indústria, tá? Também está na indústria, a gente falou que a indústria tá um pouco melhor, o índice industrial está um pouco melhor. E a gente vê aqui, justamente aqui já, diferente do que foi o home, né, pessoal? A gente viu o home, então, ainda bem que a nossa escolha dentro do setor é uma que está menos, a gente vendeu o home, né, pessoal? Vamos lá, a gente falou aqui de venda de home, a gente analisou o home mais cedo, home é uma indústria e ela não está tão boa que nem a OSP Maxion, então a gente, pelo menos dentro do setor, a gente escolheu vendeu uma que realmente não está andando tão bem e não está aproveitando tanto. E a OSP Maxion não, né? A OSP Maxion a gente vê que ela está, sim, MYPK3 está subindo. Eu vou falar MYPK3 porque é mais fácil de falar esse nome estranho da empresa aqui. Está tendo um movimento mais positivo. Vamos lá, né? Ela vem aqui numa lateralização, ela não ganha muito preços, né? Desde, sei lá, eu aqui. Mas dentro dessa... O que eu quero dizer com isso? Espera aí, vamos falar com calma aqui, porque eu estou querendo falar rápido, porque está acabando o meu tempo. Mas é bom, nem que a gente estoure um pouco, não tem problema. E eu acho que Maxion, o que acontece, tá? Ela é uma... Se eu for usar no longo prazo, aqui eu tenho um gráfico semanal dela, tu vê que não adianta muito eu querer carregar ela, ter na carteira aqui para longo prazo. Por quê? Porque eu estou aqui há 20 anos, desde 2020, há 6 anos, 20 anos, olha eu, com ela andando de lado, certo? Ela sobe, poxa, aqui ó, chegou a subir 70%, né? 100% aqui. Depois foi lá e devolveu.
30%. Né? Então, se tu comprou ela a 9, tu viu ela ir a 15 e depois voltar a 9. Tu ganhou alguma coisa? Não ganhou nada. Depois tu voltou, tu viu ela ir de novo a 15, 14 e voltar a 9. E depois ir de novo a 14 e perder os 9. Né? Então, se tu comprou ela 9 há 5 anos atrás, hoje tu tá no 0 a 0. Né? Então, para longo prazo, ela não parece uma ação tão boa, tá? Mas o que ela parece ser boa? Para swing trade. Por quê? Porque olha os movimentos que ela faz, como eu falei aqui, subiu 60%, depois caiu 35%, depois subiu 55%, 60%, depois caiu mais 30 e poucos. Então, nesses meio tempos, se a gente conseguir encontrar momentos de compra ou de venda, né, a gente consegue captar um pouco desse dinheiro, mas não carregar para a vida inteira, né? Fazer operações de médio prazo é uma boa ação para a gente fazer o que a gente está vendo aqui, tá? Então, vamos voltar para o gráfico diário e vamos analisar aqui, né? Então, a gente viu que ela é aquela tendência de alta, baixa. Depois chegou nessa 14,35 aqui, que é um ponto que ela geralmente segura. Ela entrou numa tendência de queda a partir de agosto de 2025, diferente de muitas ações que a gente viu da nossa Ibovespa. Começou a cair, né? E depois de chegar num fundo, a gente viu aqui que ela até chegou a perder o fundo lá dos 9 e pouco. A gente viu que é um fundo que segurou bastante, né? A gente tem aqui o fundo dos 9 e pouco, que a gente segura aqui em vários momentos. Ela chegou a perder, mas segurou num outro fundo mais embaixo aqui em R$9, próximo dos R$9, certo? Começou a lateralizar, lateralizar aqui, né? Sempre respeitando esse suporte, então esse suporte é forte. E aqui está rompendo essa tendência de queda, o que é muito bom, tá? Eu acho que o Maxion está querendo romper a tendência de queda, está vencendo regiões de topos anteriores, vindo testar a média móvel de 200 e hoje teve um candle com mais volume. E eu acho que o Maxion sim me dá mais vontade de comprar nesse momento, tá, pessoal? Acho que ela tem espaço, talvez, para a gente fazer justamente aquilo que a gente estava vendo, né? Pegar uma compra para trazer ela a trabalhar a topos anteriores. Qual o problema que eu vejo? Topo anterior, talvez, que ela não vai conseguir passar, ou que vai brigar um pouco. 11 com 10, tá, pessoal? Onde é que seria uma boa compra? Seria vencendo pelo menos a máxima de hoje. Onde é que ficaria o melhor stop? Melhor stop, assim, a gente sabe que é lá abaixo dos 8,90, né? 8,80. Aqui abaixo dos 8,75. E aí, meus amigos, e aí ela vai ter que subir muito. Ela vai ter que subir até os 12, aqui dá 25% de ganho. É possível que aconteça? É possível que aconteça, né, pessoal? Quanto tempo ela pode levar para fazer isso? Não sei. Né? Então, o que seria o ideal? Eu tentar achar um stop menor. Fazer essa compra com um stop menor. Qual seria o stop menor? Aqui. 9,13, abaixo de 9,13. Quem sabe aqui eu já consigo trazer mão cheia até os R$11 aqui. Tem um risco-retorno muito bom, né? E quem sabe assim a gente conseguiria entrar nesse papel, tá? O ponto é isso, tu vai ter um stop no meio do caminho aqui, né? Que pode sim voltar para baixo aqui, voltar a cair, né? Nada está dizendo ainda que, tirando, claro, esses volumes maiores aqui e candles mais fortes, de que ele vai realmente subir, né? Ele pode muito bem aqui começar a entregar volumes candles negativos, tá? Mas sim, eu estou mais otimista para o Maxion. Eu acho que principalmente se vencer aqui a média móvel de 200, ganhar com força, com volume, eu acho que ela vai ter espaço para subir até os 11, 11,10, tá, pessoal? Bom, eu acho que podemos chegar aqui ao final do programa de hoje, tá, pessoal? Agradecer primeiro a todos vocês que ficaram aqui. Hoje foi um pouco mais atrapalhado aqui, eu estava um pouco mais enrolado, meu computador tô voltando dos meus problemas aqui, então ele está um pouco atrapalhado. A gente está tendo tô tendo alguns avisos aqui, pessoal. Agradeço vocês por estarem aqui. A gente viu aqui que dos índices que a gente olha aqui setoriais, índice financeiro, então procurem ações de bancos, procurem ações de indústrias que estão um pouquinho melhor, né? Por exemplo, IOSP Maxion, ou de materiais básicos, né? Tipo o Gerdau que a gente comprou. E de novo, né? E ações que a gente está vendo aqui, IOSP Maxion ainda emissão PK3, está dando uma certa oportunidade de compra aqui, como resumo que eu tenho para falar para vocês. Além de, claro, né? Se vocês estão em Embraer, se vocês estão em Gerdau, meus parabéns.
sigam comprados. A gente viu, se você está em Klabin também, a gente não viu aqui hoje, mas Klabin está andando muito bem. A gente até comentou sobre isso. E agora, pessoal, esperar, né, pessoal? Esperar para ver se essas compras aí vão andar bem e buscar alguma venda. A gente não está vendo nada muito indicando venda, o que me preocupa um pouco, tá? Eu gosto de sempre ter operações nos dois sentidos. No mais, vamos começar essa semana com muita cautela. Essa semana a gente vai ter Copom na quarta-feira, decisão de juros aqui no Brasil, que já é uma coisa mais dada, né? Vai ser um corte aqui, todo mundo espera esse corte. A questão vai ser como vai vir o comunicado, como vai ser as falas do nosso, como vai vir o que o nosso Banco Central vai dizer dali para frente, certo? Se é mais corte, se não é mais corte, se vão pausar, qual a ideia que vai ficar a partir dessa decisão e dos comunicados que vai ter. Também vai ter bastante coisa, essa semana tem ainda payroll nos Estados Unidos, tem bastante coisa para movimentar o mercado. Então vamos com calma, devagarinho, que tudo vai dar certo, pessoal, certo? Sem euforia e sem terra arrasada. Obrigado a todos, uma ótima semana e vamos embora.